Bom dia! Isso! Podemos assentar? Glória a Deus. Ser recepcionado desse dia, gravar isso, mandar para minha mulher. Para ver se eu sou recepcionado melhor quando chegar em casa, né? Bom, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu sempre, por onde eu passo, eu falo ao longo da minha caminhada, Deus é muito cuidadoso ao fazer as coisas. Ele me deu inicialmente um ministério focado realmente muito no humor, em trabalhar de uma forma bem-humorada para falar de coisas desafiadoras, né? Porque nós sabemos que viver em família é desafiador. Eu moro no Rio de Janeiro. E hoje, por exemplo, às vezes no Rio, você corre o risco de sair na rua e o bandido te dizer, certo? Ou o dinheiro ou a vida. E se a gente escapar do bandido, chega em casa e perde os dois para a mulher, o dinheiro e a vida. É ou não é verdade? Ou seja, é praticamente muito difícil a nossa realidade. E com esse jeito bem-humorado, inevitavelmente, por um longo tempo, eu fui considerado alguém que não era uma pessoa séria, que as pessoas sempre tiveram muita dificuldade de lidar com isso. E eu ficava pensando por muito tempo como é que isso ia se resolver. E Deus então começou a me aproximar de pessoas que já tinham uma estrutura e já eram consideradas pessoas sérias, pessoas que já estavam estabelecidas, certo? Com seu ministério, com a sua estrutura, com a sua fé. E eu comecei a me aproximar dessas pessoas e estabelecer vínculos com elas. Certo? Dentre elas, pastor Flávio, pastor Silas e dentre inúmeros pastores, pastor Estevão, que esteve aqui, né, com vocês ontem, e a seriedade dessas pessoas, ou seja, a proximidade dessas pessoas, ouvir alguém falando a meu respeito, como o pastor falou aqui, para mim é um mover de Deus a meu favor, certo? Que tem acontecido ao longo do tempo, determinando que apesar de todo o meu bom humor, certo? Até porque eu sou casado, se eu não fosse bem-humorado, eu não estava aqui, eu estava em Bangu, certo? Mas aliado a esse bom humor, também a seriedade, então eu louvo a Deus, muito obrigado, eu agradeço a Deus aqui, sabe que vocês têm, certo? Um pastor respeitadíssimo, acredito que vocês saibam disso, em todo o Brasil, pela seriedade, não apenas dele, certo? Mas também de sua família, de seu pai. Amém? Bom, ele me deu bastante tempo, então hoje eu vou falar um pouco, né? Um pouco mais, ou seja, vou falar demais, certo? E não repare se eu mudar, porque eu quero ferramentar, já que a turma está toda aqui, eu quero dar bastante informações para você, certo? A Bíblia é um livro focado em família, então nós podemos tirar grandes lições, um livro extremamente atual, ok? E que quer nos ajudar, o propósito é exatamente esse, nos nortear. Então, vamos começar do começo. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, verso de número 26. Vamos ler dois textos aqui, para nós nos situarmos. Um em Lucas e depois nós vamos para Mateus. Lucas, capítulo 1, verso 26. Amém? Amém? É legal você marcar, anotar aí, para depois você dar uma olhada com mais cuidado. Verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre
conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco, pois estamos aqui, ó Deus, com um propósito de fortalecer a nossa família, ó Pai, de estruturar as nossas decisões. Por isso, Pai, que teu Espírito tenha liberdade de agir. Continue falando conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar algumas coisas com vocês aqui para abrir. Hoje eu falo muito para a família, tanto no ambiente, católico, protestante, espírita, ateu, certo? Eu tenho a oportunidade de falar, e eu tenho visto que os problemas são os mesmos. Então deixa eu te dar uma notícia: família não tem problema. Família não tem problema. Pastor, o senhor é louco? Não, louco é quem pensa que família tem problema. Quem tem problemas são alguns componentes da família. Família não tem problema, um negócio especial, entendeu? Família é algo maravilhoso, só que tem algumas pessoas problemáticas no meio da família. Ou seja, não vamos colocar todo mundo no rolo. Nós temos umas peças tóxicas, difíceis, uns tipos de toxina bem desafiador, umas peçonhas praticamente mortais, que costumam derreter as pessoas de dentro para fora, quando são lançadas. Quem é esse? Os seus parentes. Nós temos. Isso não dá para evitar. Agora, não dá para dizer que família é uma instituição falida. Gente, família é um negócio que está tão em alta, que até quem não deveria querer casar quer. Olha que maneiro. E diz que família está nada. Então o que nós precisamos fazer? Ajudar os componentes, é dar, certo, informações para os indivíduos, que quando os indivíduos mudam, um muda aqui, outro muda ali, você sai daqui mudado, certo? Você vai levar para casa outros conceitos, vai pensar, certo, se você é o dono da peçonha, você vai pensar se você tem que criar um antídoto para combater, porque tem gente que não vai perder o veneno, é você que vai ficar imune. Entendeu? Sua sogra pode ser a mesma serpente de sempre, mas você pode ter criado anticorpo, imunidade para lidar com a peçonha. E eu acho maravilhoso quando as cobras mais novas, as noras, ri de quando eu estou falando das mais velhas, porque é quase um serpentário, entendeu? Então nós vamos brincar um pouco com isso, certo? Vamos brincar um pouco com essa situação. O que nós vamos ver aqui? Primeiro, é a família que Deus criou para introduzir seu filho. Que tipo de pessoas eram José e Maria? Para que Deus delegasse a esta família, a este casal, uma das missões mais importantes, certo? De um homem e uma mulher, de criar nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Gente, Maria foi a única mulher que pisou nessa terra que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamar de mãe. José foi o único homem que poderia entrar na presença de Deus em oração e dizer para Deus: vim aqui falar com o Senhor a respeito do nosso filho. Pensa num troço desse.
o nível de responsabilidade. Mas eu quero começar por aqui, porque uma jovem, diga uma jovem, pois é, ela é novinha no que diz respeito à idade, mas madura no que diz respeito a emoções, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional, certo? Pega uma jovem e o anjo aparece para a jovem e disse: salve agraciada. Maria ficou confusa e falou: o que está acontecendo? O anjo falou: vim aqui trazer uma mensagem para você. Você vai ficar grávida. Maria falou: não rola. Deixa eu explicar ao senhor, seu anjo. Olha só, eu sou virgem, não vai dar, não vai rolar não. Deixa eu explicar ao senhor. O senhor é anjo, o senhor não sabe como é que faz filho. Fazer filha, o senhor está desinformado, não é assim, é, não é? É porque lá no céu não tem filho, o senhor está mal informado aqui. Aqui o negócio é diferente, o homem deita com a mulher e faz o alien, é ou não é verdade? Olhe para mim aqui, preste atenção, que tipo de mulher vai ser uma mulher que vai receber o Filho de Deus na sua casa e na sua vida? Uma mulher que é capaz de ouvir, de falar, de respeitar e de entender coisas do mundo espiritual. Quando eu olho para Maria, o que eu vejo? Uma menina nova que recebe um anjo e que conversa com o anjo. Se eu olhar para o Velho Testamento, teve gente que quando viu o anjo achou que ia morrer. Isaías vê a glória de Deus e diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, agora morri. Você está rindo? E tudo homem. Podia citar uns 10 aqui. Mas Maria recebe o anjo falou assim: salve agraciado. Maria falou: ô, seu anjo, qual é o problema? Ele disse: gravidez, você vai ficar grávida. Ela falou: não rola, não tenho relacionamento com homem. Ele disse: isso não é problema, porque Deus pode tudo, você vai engravidar do Espírito Santo. A Maria poderia falar: não é do Zé? Porque o Zé é o meu futuro marido. Então não é assim não, entendeu? Como é que eu pareço grávida, eu vou ser apedrejada como acusada de adultério? Não é simples assim não, seu anjo. Um Espírito Santo me engravida, o Zé chega, eu falo: ô Zé, senta aí, filho, quer um café? Olha só que legal, estava aqui eu hoje, entrou um anjo bonitão, alto. Se isso acontece na sua casa, sabe quem vai bater lá? Maria da Penha, é ou não é verdade? O que eu quero que você entenda é o nível de maturidade. Não perca o humor não, mas é a maturidade de uma menina, se é de uma jovem que vai conversar com um anjo, receber de um anjo uma missão extraordinária, que põe sua própria vida em risco para gerar o Filho de Deus. O anjo ainda querendo reafirmar, né? Ele ainda diz: e vou logo avisando para tu, Maria, sabe sua prima, a Isabel, filha de Zacarias? Pois é, menina, está com 6 meses de gravidez e não teve a consideração de te avisar, porque ela era estéril, entendeu? Vai ser mãe. Maria falou assim: então é o seguinte, seu anjo, cumpra em mim. Olha que maturidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas não basta ela ter maturidade se o marido não tiver. Porque o Zé vai pedir divórcio. Porque eu pediria. Se minha mulher, Jane Mary, falasse comigo: Cláudio, um anjo veio aqui e me engravidou. Eu quero o nome do anjo. Eu quero o nome do anjo. Nunca ouvi falar que alguém matou anjo, mas eu vou por homicídio doloso, com intenção de matar. Preste atenção, gente. O que eu quero que você entenda é: por muito menos nós brigamos na nossa casa, por muito menos nós temos desavença, por muito menos nós criamos crise, por muito menos nós falamos em divórcio. E o José olhou Maria, canela inchando, seio volumano, enjoando. O Zé falou: ô Maria, caiu.
Posso te mostrar isso? Abra sua Bíblia em Mateus. Você nem quer ver, né? Mateus 1, verso 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 24. E José, despertando do sono, fez como um anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Preste atenção, o que eu vejo aqui? Um casal que não tem como não ser bem sucedido. Por quê? Porque uma mulher que escuta a voz de Deus, vinda através de um que vive, que é casado ou que vai se casar com um homem que ouve a voz de Deus através de anjo. Sonho. Como é que o negócio vai dar ruim? O grande problema hoje é que nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos ver a voz dos outros. Você se depara com um problema, certo? E toma decisões momentâneas. O texto diz, em algumas traduções, ponderando José nessas coisas, José notou que Maria estava grávida, sim ou não? Sim ou não? Pois é, querido. E quando ele nota que Maria está grávida, o texto diz que ele oferece um tempo para si mesmo. É isso. Ele leva um tempo para digerir aquilo que está acontecendo, para estabelecer governo sobre as suas emoções. Ele é alguém que não toma decisões imediatas, impensadas, impulsivas, como a maioria de nós. Aliás, os grandes problemas que temos muitas vezes são causados pelos impulsos momentâneos, sem filtro. E muitas vezes eu não estou falando nem de espiritualidade não, bastava um pouco de ponderação, de equilíbrio, de moderação, sabe? Bastava muitas vezes passarmos 1 ou 2 filtros sobre o que vamos fazer mediante ao horário que ele chegou, ou a maneira que aconteceu a situação, ou que tipo de comportamento eu vou ter mediante a desobediência de meu filho, ou a postura, ou o que ele fez. O grande desafio é que vemos aqui pessoas que pegavam as suas emoções, certo? E criavam um ambiente que pudesse pelo menos amenizar os efeitos. José recebe o impacto, Maria já tem ciência, o anjo apareceu para ela, o anjo disse para ela: olha, vai acontecer assim, 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 desse jeito. Ela sabe, ela diz para o anjo: cumpra em mim, mas ela não falou com José, porque ela não tinha como explicar a José. Porque tem coisas, queridos, que nós, com toda a sabedoria, com toda a expertise que possamos ter, nós não teremos habilidade para equacionar. Então, quando você não tiver habilidade para resolver, não tente resolver, mantenha sua postura em obedecer a Deus e deixa que Deus resolve por você. Entendeu? Tem coisa que o seu conselho não vai fazer seu filho mudar de comportamento. Tem coisas que um terapeuta não vai poder fazer, que um pastor não vai poder fazer, porque tem coisas que as palavras não resolvem. Maria não tinha como explicar, aquilo é um ambiente ímpar, e nesse ambiente ela fica quietinha, dizendo: cumpra-se em mim, o Deus falou isso a meu respeito, então é isso que eu vou viver. Mas e o José?
O que Maria sabe é o seguinte: ela vive com um homem que é capaz de ouvir a Deus, então Deus que fale com ele. Ela fica quieta, e hoje grande parte dos problemas que temos é porque não temos habilidade de resolver as coisas, entendeu? Você tem um filho e ele manifesta um comportamento com drogas, um comportamento com homossexualidade, um comportamento assim, você não sabe resolver, mas você quer resolver, você só piora. Fecha essa boquinha, dobra esse joelhinho. Tem coisas que resolvemos com mãos, sim, são nossas decisões, nossas forças, nossos relacionamentos, mas tem coisas que mãos não resolvem, é joelho. Então é joelhinho no chão para falar com Deus. Maria está lá, e José olhou e falou: caramba, pô, Maria me traiu, poxa, vou embora, não vou. Maria é legal, né? Eu vou embora, até porque se ele vai embora, a vida dela está guardada, é ou não é? Porque o que vão falar? O José engravidou Maria e fugiu. Mas se ele fica e fala: não é meu, o que acontece? Coitadinha da Maria. Enquanto ele está pensando nessas coisas, ponderando. Por isso que eu falo, quando você ficar nervoso, espera um pouco. Espera, às vezes eu fico muito nervoso. Eu tenho um jeito de brincalhão, mas eu fico. Esses dias eu entrei no estacionamento para parar meu carro, e quando eu estava dando ré assim para parar, o outro veio e parou. Era eu. Eu estava lá com o alerta ligado para entrar, o cara saiu. A minha vontade, eu vou falar para você o que eu fiquei com vontade, assim, Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu queria pegar a minha chave de roda, quebrar o para-brisa dele, arrancar ele pelo para-brisa, esfregar a cara dele no vidro que quebrou, e falar com ele: agora fica parado aí, que eu vou procurar outro local para eu parar. Não precisa tirar não. Isso é o que eu queria. Mas ó como é que vai ficar difícil. O cara era maior que eu. Escute só, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito nervoso, tive que parar o meu carro longe, mas eu não xinguei. Queria. Começar pela mãe até bisavó. Eu quero que você entenda que você é gente, mas você tem que ter filtro. Você é gente que tem filtro. Tem hora que tem vontade de matar seu marido? Tem. Às vezes mais de uma vez durante o dia. Vai dar, dependendo do comportamento dele. Mas o importante é que a senhora não vire um homicida. Só no campo das ideias. Mas eu já pequei, porque a Bíblia diz: pois é, querido, então se arrepende. Mas sabe que amanhã vai ter que arrepender de novo, porque vai ter vontade de fazer. O que acontece? O anjo chega para José e diz: José, Maria está grávida mesmo. Vou logo avisando para tu, abrindo o jogo. Maria está grávida, mas é do Espírito Santo, Zé. Espírito Santo. Entendeu? Vai nascer um menino, ele vai salvar o seu povo dos pecados dele, vai botar o nome de Emanuel. Isso. E filho é igual árvore, nasceu no seu quintal, é seu. É na verdade. Toma conta desse menino, vai embora, está tudo jóia. O texto diz no verso 24 que José acorda e faz tudo que o anjo mandou. Quando um homem ouve a voz de Deus e obedece, e vive com uma mulher que ouve a voz de Deus e obedece, inevitavelmente é só uma questão de tempo até as coisas se equacionarem. Então, se você quer ir bem nesse relacionamento desafiador, aprenda, certo, a dar essa margem, e aprenda a entender: Senhor, o que está acontecendo no meu casamento? O que está vindo, Senhor? O que é isso? Me dá uma direção, me dá uma luz. O diabo está querendo se separar, é destruir meus filhos, é consumir minhas finanças, é abalar minha fé, é me afastar da igreja, é criar um problema com a família, né, os parentes de meu cônjuge. O que é? Tem um tempo para conversar com você mesmo, sabe? Tem um tempo para tentar digerir essas emoções trazidas,
por situações totalmente controversas. É isso que eu vejo neste casal. Eu não sei se eles conversaram sobre isso depois. O texto não me dá margem. Mas eles não precisavam conversar, porque José sabia que Maria estava grávida, sim ou não? E era do Espírito. E Maria sabia que estava grávida de quem? Do Espírito. Provavelmente a única coisa que eu imagino que possa ter acontecido é José ter dito para Maria: Maria, o anjo me disse o que está acontecendo, fica tranquila que não tem mais problema. Porque esse é um ambiente extremamente sadio, uma casa, um lar, uma família, onde um homem e uma mulher, não basta só a mulher, porque se Maria resolve obedecer, aliás, ela só obedeceu porque ela é voz de um anjo de Deus, porque até instruída pela Bíblia, ela não poderia aceitar tal coisa, sim ou não? Sem a consulta de seu esposo. Eu poderia até colocar no âmbito de insubmissão, se não fosse quem foi que estava trazendo a mensagem. Então hoje grande parte dos problemas que enfrentamos em nosso ambiente familiar, eles são causados por pessoas desequilibradas. A verdade é essa. O problema ele aparece por um problemático, mas ele é potencializado por um desequilibrado. A verdade é essa. O problemático traz o problema para o ambiente. Os desequilibrados potencializam o problema. Entendeu? Você pode dizer para mim: ah, pastor, o meu marido fez isso. Sim, o seu marido trouxe o problema. Agora, me diga, o que você fez com o problema que chegou até você? Eu potencializei. Então é esse problema de equilíbrio emocional, de gerenciamento de emoções, sabe? Essas coisas aí que precisamos obter muitas vezes do Espírito Santo, é que as pessoas acabam tendo problema. Então está um casal com problemão, algo que poderia dar divórcio, algo que poderia escandalizar a comunidade, estragar as famílias, algo que poderia dar um problemão. E por que não deu? Porque foi enviado para a gente que ouve o que Deus tem a dizer. Porque quem criou o problema aqui foi Maria, sim ou não? José? Quem criou o problema aqui? Quem foi que criou o problema? O anjo, trazendo a mensagem de Deus. Sim ou não? Sim. Mas o que o anjo trouxe? Trouxe para um ambiente onde pessoas vão saber como lidar. É isso que nós vemos aqui no início dessa história dos dois. Nós começamos a entender por que este casal foi escolhido. Maria então vai desenvolver seu processo de gravidez. Vamos um pouquinho, depois você pode ler ali nos evangelhos. E agora Maria está perto de dar à luz, 8 para 9 meses. Um tal de César Augusto lá dá uma ordem de que todo homem deve ir para a sua cidade natal para cumprir um censo, para responder um censo, uma contagem. E José, ele é dono de uma carpintaria em Nazaré, mas ele é oriundo de Belém. E agora ele tem, escute aqui que isso é importantíssimo, ele tem que deixar sua carpintaria, deixar seus clientes, deixar suas ferramentas, deixar seus pedidos por um período, para que ele se desloque de Nazaré até Belém para cumprir o censo. É só isso. Maria tem 8 para 9 meses de gravidez. Pergunto eu para você: se tu fosse o José, Maria não precisava ir com você, porque era só para os homens responder o censo. O que tu faria com uma mulher que está com 8 para 9 meses para ganhar o bebê? Tu pegaria Maria e levaria para onde? Para onde? Isso, para a casa da mãe dela. Ou falava com a mãe dela: ô, minha sogra, ó, eu vou lá só
preencheu o censo lá, estou voltando, fica aqui com a Maria, que Maria já está quase na hora de dar luz. O Zé não me pega e leva a Maria com ele? E eu já sei, você conhece Bíblia, mas pastor, que é isso? Jesus tinha que nascer em Belém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da unidade do casal. Entendeu? Maria, eu imagino o Zé falando, Maria, vão lá em Belém para me preencher o censo. Maria poderia falar, oh não, Zé, nossa, estou urinando toda hora, esse menino apertando meus pulmões, sabe, esse desconforto, esse jumento aí com problema de amortecedor. Eu não vou não, Zé. Eu acho maneiro, porque era confortável para Maria ir para Belém com José? Era agradável? Mas ela foi? Pois é, Maria. Às vezes o seu marido quer ver um jogo. Às vezes sua mulher quer que você a espere no salão. Eu sei coisa ruim dos dois lados, tudo isso há quase 20 anos. Ou era desconfortável, sim ou não? Sim ou não? Sim, era. Mas Maria foi? Porque tem coisa que é desconfortável para a senhora fazer com esse homem. Mas tem que fazer. Tem que ir à casa da mãe dele. A casa da mãe dela. Sim. Entendeu? E no shopping. E você olhar para ela e falou assim, vai demorar muito? Eu não sei, eu acabei de chegar. Entendeu, querido? Você está rindo de você mesmo. Porque tem cara que acaba de chegar num shopping, ele olha para a mulher dele e diz, nós vamos embora, que hora? Se ela não tiver filtro, ela diz, agora, porque eu não precisava nem ter vindo. Porque você vai fazer o quê depois que sair daqui? Morrer? Devia ser isso, na verdade. Às vezes só basta um filtrinho, não precisa ser um troço muito assim não. Um filtrinho já agarra as coisas grandes. Você vai viver bem melhor. Olha que beleza. Maria vai com Zé, sim ou não? Sim ou não? E teve que ir devagar. Freia, Zé, o Zé freia. Tal. Para aí, Zé, vamos no banheiro. Aquela coisa toda. Olha que maneiro. Foi tão devagarzinho que chegou atrasado, não tinha mais vaga nenhuma nos resorts, nas pousadas. Eu vejo casal, eu fico imaginando casais fazendo essa viagem. Já saía brigando, Maria, logo, cara, Ana. Porque tem gente que arruma confusão por tudo. Tudo. Não tem confusão, tem que ter, porque nós estamos acostumados. Nós estamos habituados a viver no furdunço, na confusão. Se tem paz, não presta. Aqui é o UFC, é ou não é verdade? Olha só, eu estou mostrando para vocês ambientes onde a nossa casa poderia ter virado de cabeça para baixo e eles estão gerenciando de uma forma muito legal. Chegaram atrasados, não tem lugar para hospedar, o Zé conseguiu um espaço. A estrebaria. Menina, se o seu marido te leva para viajar, o sangue de Jesus tem poder. E chega lá, o hotel não tem ar-condicionado, não tem chuveiro quente, o café da manhã é só pão com manteiga. José, nunca mais. Essa foi a primeira. Quem nunca ouviu isso do outro? Quem nunca ouviu? Gente, eu não estou falando do José e da Maria, eu estou falando de nós. É nós, mano. Entendeu? É extraordinário. Vamos aqui nas tribarias. Maria é o que deu. Sério, Zé? Nossa.
Nossa, tomara que não demore pouco, né? Porque lugar ruim aqui, eu desse jeito. Se acomodou. Que juntos nós somos mais fortes. Entendeu? Nada melhor que um marido e uma mulher junto. Acima de qualquer coisa, porque o que nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Deus não está no seu casamento? Pastor, não está. Então deu ruim, filho. Torce pro Vasco e cai. Aqui pode falar, não pode? Pode, né? Nós não fala do Flamengo, aí é bola cheia. Isso aí. Entendeu? O que eu quero impulsionar você, marido, é pegar na mão dessa mulher ruim, mas é sua. Esse marido que é uma tralha, mas é o seu. Não deu para arrumar nada melhor para a senhora. Foi a senhora mesmo que arrumou. Hashtag chupa essa manga. Vai embora e vive essa vida. Oh. Mas eu vejo um José e a Maria. E aí? O anjo falou com a Maria, o anjo falou com o Zé. E agora? Vamos viajar? Vamos embora junto. E vamos ficar dormindo onde? Vamos dormir aqui mesmo. Isso, é o que nós temos por um momento. Menino, Maria não entra em trabalho de parto? Pensa num bicho forte para ver sangue. Homem nasceu para ver sangue. Isso não é função nossa, isso é mulher. Entendeu? Homem vê sangue. Primeira coisa que ele pensa: morri. As vistas escurecem. Eu tenho um amigo que falou comigo que ia filmar o parto da mulher dele. Foi o maior barato. Ele está assim com a câmera, puxou a menina, a câmera foi pro teto. Ele desmaiou. Olha que beleza. Ao que tudo indica, e aqui eu estou numa suposição, quem é que fez o parto de Jesus? O Zé. Força Maria, força Maria, força Maria, força Maria. É para dar luz o Filho de Deus, Deus te dá força. Menino nasceu, que beleza, nasceu. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. José está pensando, agora eu vou ali preencher o censo. E Maria, vamos voltar para casa, menina, vamos voltar para casa, né? Minha carpintaria, meus negócios. E o anjo falou para o Zé: Zé, vou falar uma coisa para tu. Não dá para voltar para Nazaré não, que está perigoso. Estão querendo matar esse menino. Foge para o Egito. Ô anjinho ruim. Para falar coisa difícil, né? Presta atenção. O que o anjo está dizendo para o José? José é um homem responsável, um chefe de família, que agora tem um filho para cuidar, tem uma esposa. E o anjo aparece e diz para José: não volte para Nazaré, vá para o Egito, porque agora não é hora de pensar em dinheiro, em negócios, em pedidos, em clientes. Agora é hora de proteger os filhos. É hora de proteger o filho. Estão tentando matar este menino. Talvez esse seja um dos contextos mais atualizados. Porque o ambiente que vimos no Egito e agora estamos vendo em Israel é o desejo de matar as crianças. Só que Herodes, ele quer matar o menino. Mas o menino tem pai, o menino tem mãe, que são capazes de colocar coisas materiais em segundo plano para defender. Preste atenção nisso. Pessoas que criam e que montam estruturas sobre seus filhos. Eu vou te dar um exemplo que peguei agora na minha igreja, onde eu sou pastor, no Dia dos Pais. Abraão pode ter tido inúmeras falhas, e teve, mas ninguém treinou filhos como ele. Ninguém. Ele teve 2 filhos, 2, Ismael e Isaque. Hoje em dia,
talvez mais de 80% de toda a riqueza do mundo ainda esteja na mão de seus 2 filhos, judeus e palestinos, e árabes. Treinou seus filhos para viverem, crescerem no deserto, prosperarem onde ninguém prosperava, fazer as pazes depois de problemas tão difíceis, estarem ao lado um do outro no sepultamento do pai. Hoje nós somos uma geração onde nossos filhos não podem sofrer nada do que nós sofremos. Nosso menino de porcelana, minha menininha, meu Deus. Vou falar uma coisa para você: eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos, não. Mas não tira todo sofrimento também, não, que isso não valoriza nada, não, hein? Nós somos muito do que somos pelo que sofremos. Sim ou não? Sim. É hora de proteger nossos filhos. Quando nós éramos pequenos, que a gente chorava, a mãe fazia o que para a gente? Pegava no colo. Não, meu filho, fique quietinho. Dá uma chupetinha, uma aguinha, dá uma maçãzinha para ele. Sim ou não? Sim ou não? Mas aqui, ó, agarradinho. Hoje, o menino chora. Espera aí, garoto. Fica aí, tá bom? E é bom aprender a mudar logo, para me dar o seu. Quem aqui tinha tarefa doméstica? Nossa. Levanta a mão, eu sei de cima, que teve tarefa doméstica quando era garoto. Nossa. Revoltados? Alguém aqui virou serial killer? Não, era lá. Quem aqui lavou o banheiro? Show de bola. Nós às vezes lavava pelado para tomar um banho enquanto lavava o banheiro. Lembra? Não vou perguntar quem fez para não ficar feio. Até porque com o corpo que nós temos hoje, imaginar essa cena. Acabou a conferência. Tá bom demais para criar um ambiente desagradável. Quem varreu o quintal? Baixa a mão. Jogou o lixo fora. Uou! Isso! Tinha a tarefa de comprar o pão. Quanto te pagava para você fazer isso? Quanto? Pois é, se é hoje, você podia botar na justiça. Sim, exploração de menor. Lava banheiro, varre quintal. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu fazia tudo isso, não era uma só não. Eu tinha o dia de lavar o banheiro, o quintal era todo dia, porque havia um infeliz de uma mangueira que caía folha todo dia. O pão também tinha que comprar o pão, certo? E a Bíblia já diz, nem só de pão viverá o homem. Mas eu comprava. Hoje, quem aqui estudava 7 horas da manhã, levanta a mão. Sabe o que acontece? Nós acordava que hora? Que hora? Chegava, ia para o colégio, no intervalo de uma aula para outra, nós fazíamos o quê? Os meninos jogavam a bola, corria, sim ou não? E depois que voltava da escola, brincava até dar aquele colar preto na dobra do pescoço, assim, lembra? Finalzinho da tarde, chegava em casa tudo suado, com aquele trocinho, a mãe falava, vai tomar banho. Você falava, eu nem sujei. Isso era nós. Acorda hoje, seu filho
às 9. Que hora eu falei? 9. Acorda, menina. Se acordar, porque hoje nós não temos filho, nós temos hóspede. Eles moram na nossa casa e pagam para morar lá. Deve ser. Porque eles querem fazer tudo no horário, do jeito. Isso. Nós já morreu há muito tempo. Hoje nós viramos pousada e hotel, resort. 5 estrelas. Sim. Você ri? Mas o assunto é sério. É ou não é? Pede seu filho para lavar um banheiro. Pede para lavar um banheiro. Minha filha vai lavar o banheiro uma vez por semana. Uma vez por semana. Estou falando todo dia não. Aquela faxina. No dia que é para lavar, menino. Mas pensa assim. Num dia de uns imprevistos. Passa mal. Não é verdade? Tem prova. Vai lavar o banheiro depois. Aliás, esse é um dialeto dos adolescentes que você tem que saber. Depois, mais tarde, já vou. Isso tudo quer dizer nunca. Aí você se aborrece porque você acredita. Então não é assim que faz. É fazer igual fazia com nós. Vai agora, eu quebro isso, eu quebro você, eu quebro seu pai que te fez, eu quebro todo mundo. Porque na nossa, pastor, não pode falar isso, eu estou incitando violência doméstica. Estou nada. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Está lá a vara da disciplina, tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura porque a criança é doida, tem que apanhar para ficar boa. Quantos aqui apanharam? Levanta a mão. Se você não apanhou, gente, eu gostava tanto de apanhar que eu fazia bagunça para apanhar. Eu acho que eu era viciado em apanhar. De tão bom que era. Uma vara de goiaba que não quebrava por nada nessa vida. Olha só, a nossa geração, certo? Hoje essa geraçãozinha é o que eles chamam de bullying. Aqui no colégio chamava cabeção, orelhão, pezão, cabelo de fogo, linguiça, baleia, bafo de onça. Era o que na nossa época? Na nossa época, chamar os outros disso era o quê? Diversão. Hoje, bullying. Na minha época, bullying era para fazer café. O tempo mudou muito com as palavras, com tudo. Mas sabe o que acontece? O mentiolate ardia. Lembra você? Vamos pingar o mentiolate. Você chorava antes de pingar. Doía a hipótese. Doía. O mentiolate dói? Claro que não, menino. Por quê? Porque essa geração, se põe mentiolate nessa geração, acabou. Gente, eu acho que nós precisamos mudar um pouco o foco. Vamos parar um pouco de pensar no que vamos deixar para eles e vamos pensar um pouco no que vamos deixar neles. Porque estamos deixando coisa demais para essa geração, estamos deixando quase nada nesta geração. Uma geração extremamente superficial. Eu estou brincando, mas só para você entender as reações.
Hoje o suicídio infantil já é a terceira causa de morte no nosso país. Quando eu era garoto, o cara era atraído pela mulher. O que ele fazia? Chorava, enchia a cara de cachaça, dormia na praça, como diz o sertanejo. Hoje o cara mata a mulher, mata os filhos, mata não sei o quê, mata o vizinho. O pessoal não está... Uma sociedade que não está preparada para nada. E quem é que está preparando essa turma? Somos nós, meu filho. Então o que os nossos filhos precisam? De tecnologia? Sim. De conforto? Estou dizendo que nosso filho não tem que ter um smartphone. Que sua menina tem que andar na crista, na onda. Mas se levar um caixote, tem que saber como é que levanta. Se cair, e é esse o grande desafio. E qual é o grande problema? Nós não estamos por perto. Nós estamos longe, querendo ganhar tesouros. Nós só vamos ficar muito frustrados quando chegar com os nossos tesouros e descobrir que não tem ninguém para ficar com eles. Esse dia o cara falou comigo assim: pastor, pastor, preciso da sua ajuda. Eu não, se tem um troço que eu não ligo, é o homem chorar, porque eles demoram muito para resolver. O que foi, meu filho? Minha mulher me deixou, pastor, foi morar com outro homem, pastor. O cara não tem dinheiro, não tem nada, não tem carro, não tem nada, pastor. O cara não tem nada. Ele não tem onde cair morto. Eu falei: sério, cara? Poxa, que chato. Não, pastor, eu falei com o senhor, eu também errei muito, sabe? Ela me chamava para sair, eu não ia. Ela queria isso, não ia. E eu não tinha tempo para ela, porque eu estava trabalhando, pastor, porque eu queria conquistar. E agora, pastor, ela foi embora. Outro homem. Eu falei: essa mulher sua é muito esperta. Ele falou: por quê? Eu falei: olha só, ela queria tempo que você não tinha. Arrumou um homem que tem tempo. E dinheiro, ela vai entrar na justiça. Pegar metade do seu. E vai viver com o dinheiro dela, com o homem que ela arrumou. Você está rindo? Ô, gente, nós precisamos entender que, a nível de regra, somos os grandes causadores dos problemas que temos. Uma das coisas mais preciosas que temos são nossos filhos, nossos netos, sim ou não? Sim. Não parece, gente. Porque o que nós queremos é dar para eles instruções. Mas nós estamos esquecendo de nos dar para eles o que eles precisam de nós. Eu estava um tempo atrás, fui pregar num retiro de adolescente. Me chamaram para pregar, eu cheguei lá, eu ia pregar já quase 19h30. Cheguei um pouco mais cedo, era num sítio. Me receberam, falou: pastor, janta com a gente aí que o senhor vai falar depois. Eu falei: tudo bem. Aí fui jantar. E nisso que eu estou jantando, o telefone fixo da cozinha, lá no refeitório, tocou. E de repente sai uma das cozinheiras e chama o nome de uma menina. Gritou o nome da garotinha. Aí ela falou: oi, sua mãe está no telefone. Pensa, os adolescentes deviam ter, sei lá, uns 200, sei lá. Menininha da mamãe quer trocar a fraldinha, vai lá. Mas pensa, mamãe, pegaram a garotinha. E eu queria fazer alguma coisa, mas eu não me meto com quadrilha. Então eu fiquei quieto. Irmão, continuei jantando. Uns 5 minutos depois, a menina sai da cozinha. E ela já sai assim, ó. Ô, gente, ó, foi minha mãe que me ligou. Queria saber como é que eu estava. Pode me ligar quantas vezes quiser que eu atendo. Se a sua mãe não quer saber como você está, isso não é problema. Meu menino, a minha vontade era: uau!
Mas a quadrilha ainda estava lá. Eu fiquei calado. Deixa eu falar uma coisa para você. Filho gosta dos pais que se metem. Ele só não pode assumir que gosta, porque senão te dá superpoder. Meu filho mais novo tem 24 anos. Ontem era mais ou menos quase 1h da manhã, ele não tinha chegado. É solteiro, mora na minha casa, come do meu feijão. Eu pago a luz, pago tudo sou eu. Entendeu? É uma vida agregada à minha. Não é um parasita porque produz. Certo? Se demorar muito, eu pego meu telefone. 24 anos. E aí, filhão, tranquilo? Tá tudo bem? Tá jóia, né? Deus abençoe, viu? Não mando vir vem para casa agora. Menino, eu não durmo enquanto você não chegar. Você quer que eu morra? Eu sei que quer morrer, vítima. Isso é chantagem. Entendeu? Não, ele é um homem. Se ele é um homem, eu vou dizer para meu filho: eu estou preocupado com você, cara. Está tudo bem? Tá, pai. Se eu acordar depois de 2 horas e ele não tiver chegado, filhão, desculpe, mas você não tem o hábito de chegar essa hora, tá tudo tranquilo. E assim eu faço e acontecer. E pronto. Monitoro, porque sabe que eu amo. A grande reclamação da garotada, gente, é a ausência dos pais. Essa é a grande verdade. Quando eu olho para a postura aqui de José e Maria, o que é hora? Agora não é hora de carpintaria, agora não é hora de nada. Pega esse menino e vamos levar ele para o Egito. Estão querendo matar esse garoto e nós não vamos permitir que mate essa geração. Em nome de Jesus Cristo, vamos proteger essa turma. Mas preste atenção aqui, as coisas continuam. Jesus continua crescendo. Com 12 anos, quantos anos? Vamos para a Páscoa, em Jerusalém. No encerramento, eles estão indo embora, não sei se juntos ou separados, José e Maria. Só sei que eles não notam que Jesus não vem com eles. Jesus fica para trás e eles vão embora. No momento de provavelmente pousar, de dormir, José encontra Maria e aí vão se deparar com um problemão. Maria, cadê Jesus? Não está comigo não, José. Não está com você? Eu não vi Jesus hoje. Não está comigo não. Tinha que estar com você, José. Maria, é responsabilidade sua. Cadê esse menino? Não sei onde está. Bom, quando algumas pessoas se deparam com um problema, elas cometem um erro muito interessante. Ao invés de buscar resolvê-lo, elas vão buscar se eximir de responsabilidade. Eu não quero resolver o problema. Na verdade, eu quero que todo mundo saiba que eu não fui o causador. Bom, eu aprendi nessa vida que ou você é um solucionador de problema ou um causador. É assim que funciona. Você pode causar um problema sendo a causa, sendo o que vai potencializar, ou você pode ser alguém que vai resolver. O que eles têm? Um problema. Qual é o problema? Jesus não está onde deveria estar. Falhamos e agora estamos com um problema. Por quê? Porque este menino é meu filho e ele é seu filho e ele não está conosco.
Então adianta dizer, foi ele, foi ela, foi... Não. Este casal vai manter a mesma performance do ambiente que isso iniciou. Problema se resolve juntos. Pronto. Jesus sumiu. Cadê Jesus? Não está mais aqui. Gente, cadê o nosso desejo sexual? Gente, por minha esposa, pelo seu marido, cadê? Cara, eu olho para ela, não sinto mais desejo. Ela olha para mim, não sente mais desejo. Nossa, mas esse desejo já esteve conosco. Onde ele está agora? Ele sumiu. Ele é culpa de quem? Não interessa de quem é culpa. O que eu sei é que ele tem que voltar. E para voltar, os dois vão ter que se reposicionar. Nossa, ele desanimou na fé. Onde a fé dele, ou a nossa fé, que seja de um ou dos dois, não interessa, não é o casal. Então os dois vão trabalhar. Ela que está firme em oração, vai puxar ele, vai botar a mão na cabeça dele dormindo, porque ele não consegue mais nem ajoelhar, porque desanimou. É isso. É esse ambiente, certo? Que nós precisamos estabelecer um ambiente onde vamos resolver as coisas juntos. Mas não, o problema é dele. Cadê sua esposa? Desanimou, não quer vir mais à igreja não. Cadê fulano? Tá bom, eu entendi. É porque eu pensei que era diferente. O que eu vejo? Jesus sumiu. Ele está aqui? Não está. Onde é que ele está? Não sei. Onde é que nós estávamos? E provavelmente ele pode estar em Jerusalém. Então vamos para Jerusalém buscar aquilo que perdemos lá. Onde você perdeu o controle de suas emoções? Onde você perdeu o conceito para seus filhos? Onde você perdeu a credibilidade para com seu cônjuge? Onde? É isso que eu estou olhando aqui. Vamos para Jerusalém para quê? Para procurar Jesus. 3 dias, procura. E quando acha, eu acho extraordinário a postura de Maria. Extraordinário. Ela encontra Jesus, que é seu, mas ela sabe que ele é o filho de... Ela encontra ele no templo, fica maravilhada com a situação, mas ela diz para ele: por que você fez isso com a gente? Abra aqui uma interpretação, que o texto até me dá margem. Ela está corrigindo Jesus. Ela está demonstrando que tem uma autoridade sobre ele. Ela se maravilha com a situação, ela sabe quem ele é, mas ela está passando uma mensagem para ele, para mim, para você e para todos. Ele é responsabilidade minha. Então não é assim não. Quando ele se posiciona, eu estou aqui tratando das coisas do meu, ela recuou, porque ela sabe de quem ele está falando. Mas quando ela o aborda como uma mãe, como uma protetora, como alguém que foi buscar a solução para aquilo. E saíram de lá os dois juntos, é verdade, com aquilo que foram buscar. Hoje, as pessoas se perdem, muitas vezes, por não saberem nem onde as coisas mudaram. Lembra-te de onde caíste, Apocalipse capítulo 2, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Preste atenção, consegui fazer uma leitura sóbria. Onde foi que se perdeu? Eu falo muito para casal. O amor foi embora. Tá bom, o amor foi embora. Como é que funciona essa dinâmica?
Então, o amor foi embora, não ama mais. Joia. Vamos tentar entender como é que é isso. Como é que começa um relacionamento? Vamos lá. Como é que um relacionamento se inicia? Admiração. Olhei para ela, ela olhou para mim e despertei uma admiração conduzida pelos meus olhos. É assim que funcionou com praticamente todos aqui. Olhou, a imagem da pessoa despertou no seu corpo, certo? O desejo, a admiração, certo? Que vai desencadear o desejo de se aproximar. E assim, todo mundo começa nesse padrão. Você nunca vai manter um relacionamento no que diz respeito conjugal que não se estabeleça inicialmente com admiração. Admirou os dentes, o cabelo, a postura, a roupa, o carro, seja o que for, certo? É assim que se inicia. À medida que você, lida com essa situação, admirou, então, se o desejo se estabeleceu na admiração, você começa então a procurar ser visto pela pessoa. Você vai para o campo de visão dela, para ela poder olhar para tu, porque ela já te interessou, e agora você quer saber se você interessa a ela. Então, se você procura saber se tem um amigo que pode aproximar, você quer que ela te veja, ou ele te veja. Aí ele olha para você, aí fala: ruinzinha. É ele. Não, de mim nada não. Nem fala comigo de novo, tá bom? Senão você perde até a amizade. Acabou. Mas se ele admirou, foi para o campo de visão, e ela admirou, provavelmente agora ele se aproxima por primeiro contato. Porque a admiração foi pelos olhos, agora vamos ver as ideias, os pensamentos. Aí você começa a escutar, ela começa a te escutar, e aí você começa a ir para a segunda fase, respeito. Você começa a respeitar a pessoa, porque ela não é só um corpinho bonito, como eu. Ela é uma pessoa que tem princípio, tem valor, tem conceito. Então você começa a respeitar. Admiração e respeito, certo? Vão dar a você credibilidade, porque você não casa com quem não tem credibilidade, só se for doido. Entendeu? Se você for louco. O que acontece? Agora, baseado nisso, admiração desenvolve e potencializa seus hormônios, e quando você sentir alguma coisa, aprenda a palavra hormônio e demônio. É muito parecida. Fale assim, hormônio. Fale assim, demônio. Aí, quando você sente, às vezes você nem sabe de onde vem. Dos hormônios ou do inferno. Sim. Admiração, respeito, credibilidade, amor. Ele aprendeu a te respeitar sua mãe do jeito que ela é, respeitar sua família, respeitar seus valores, a respeitar seu gosto, a respeitar tudo. Criou uma linha de credibilidade e vocês vão ser felizes. Aí o amor vai embora. Ele não vai embora nada. Ele só vai embora depois que a credibilidade, o respeito e a admiração for. Então dá tempo. Entendeu? Dá tempo. Você quer ver? Quando você está assim, amando. Olha o tom de voz, como é que você chama a sua mulher? Amor. Vem cá, filho. Ela pode estar lá do outro lado, que ela escuta. Porque o amor aguça. E o casamento surdece. Você está rindo de você mesmo. Escute só. Amor não, ele é o último a ir embora. Ou seja, a admiração, ela vai embora, você não admira mais ela, não te admira mais. Você não respeita mais a família dela, o gosto dela, os horários dela. Você não respeita mais os filhos dela, os filhos dele.
Você não respeita mais o objeto, a rede social, você não respeita mais. Por quê? Porque a credibilidade foi embora. Amor nunca vai embora e nunca vai existir. Pode existir paixão, amor não. Amor depende de admiração, respeito e credibilidade. Está lá, 1 Coríntios 13. Se não tiver essas três coisas, não vai rolar. Então as pessoas me procuram, pastor, o amor foi embora. Me conta aqui, filho, como é que é esse negócio aqui? Não foi embora não. Não foi o amor que foi embora não. Foi embora o respeito. Aí porque o respeito foi embora, vocês estão se degladiando com um vocabulário totalmente desorganizado. Porque quando eu vou conversar separado, eu ainda localizo que o amor está lá. Mas quando eu ponho os dois juntos, eu descubro que entre eles não há mais respeito, nem admiração, ou nem credibilidade. Eu estava falando com o pastor, lá no gabinete. O cara me chamou e falou assim, pastor, olha só, pastor, chama minha mulher e fale com ela que eu a amo. Eu falei, não, como é que eu vou falar para sua mulher que você ama? Não, é você. Não, pastor, ela gosta muito do senhor, ela gosta, admira o senhor, vê seus vídeos, fala com ela que eu a amo, que ela vai acreditar no senhor. Filho, não vou falar, filho, porque quem tem que falar com ela é você. Mas pastor, ela não acredita em mim. Ah não, acredita não. Por que será? Porque você pegou sua credibilidade e jogou fora. Entendeu? Se você vai se casar com alguém, tem que aprender a respeitar a família dela. Sim, é ruim, mas é parente dela. É ruim, mas é parente. Se você não sabe respeitar os horários, os desejos, os costumes, não respeita nada. Aí depois vem, pastor, o casamento acabou. Eu falei, acabou? O meu já acabou assim umas 50 vezes. O senhor ainda está com a mulher? Pois é. Mas já acabou mesmo? Eu falei, já. E hoje como é que está? Eu falei, está quase acabando. E quando está quase acabando, o que eu faço? Eu começo de novo. Com a mesma mulher. Meu pai casou 8 vezes com mulher diferente. Eu já casei umas 20 com a mesma mulher. Sim. Então não tem mágica não, meu filho. Você está numa conferência dessa, para cuidar da sua família, pega aqueles filhos seus. É ruim, mas é seu. É que a mistura entre você e sua mulher não combinou. Aí saiu essa menina, esse menino. Mas agora é seu. Se é bom, cuida. E se é ruim, cuida dobrado. Sim. Eu brinco demais com isso. Vou casar, pastor, casar. E eu termino aqui. Olha só, casar. Solteiro, levanta a mão. Só a turma que não casou. Isso, levanta a mão assim Aliás, eu vou querer que vocês fiquem de pé. Não vou fazer brincadeira não. Eu quero todo mundo de pé, os solteiros. Fica de pé, todos os solteiros. Isso. Casado, olha os sorrisos deles. Era o que você tinha. Pode sentar aí, solteiro. Se souber a inveja dos casados quando eu olho vocês. Quem é casado e está aí? Toda vez que eu faço isso, eu só pergunto quem está aí. Eles gritam. Você notou que o solteiro levantou quietinho? Os casados levantou barulho, que é para enganar vocês. Para parecer que é bom, Não. Escute só. E agora eu preciso dar uma palavra para solteiro, por quê? E eu quero terminar aqui. Por quê? Porque vocês ainda estão livres. Livre. E os casados? Pegaram perpétua. Rapidinho, eu ensino isso nas minhas palestras. Bíblia, como é que casa? Parábola das 10 virgens. Vem um noivo para pegar uma mulher. Que mulher que ele pega? Mulher de lâmpada acesa. Por quê? Porque a Bíblia diz, não pegue ninguém no escuro.
Informação preciosa. Só que não é no escuro da ausência de luz, é no escuro da ausência de informar isso, sem saber nada. É isso. Entendeu? Então, se você vai casar, escolha direito. Faça uma pesquisa de campo. Se possível, consulte uma ex-namorada dele para saber por que acabou. Faz nada disso, casa e depois vem falar comigo. O que eu fiz da minha vida? Casou, maluco. Entende? Saiba que ninguém casa com uma pessoa só. Uma das coisas muito importantes de você saber quando vai casar com alguém é a família dela, porque a família vai ser sempre família. Ah, pastor, eu amo, sabe, mas eu detesto o familiar dela. Então não casa. Ah, e eu, pastor, eu quero casar de novo. Eu assim, quero casar com a pessoa que ela já tem assim 2 filhos. Pode? Pode. Mas você só precisa saber que é mais caro. Porque você vai ter uns filhos que não são seus, mas são seus. São seus, mas é confuso, mas eles são seus, mas não são seus, entendeu? Eles são seus para você criar, mas quando você vai corrigir, você não é meu pai, você não é minha mãe. Quando tiver aniversário dele, aí o pai que não dá R$1 para o aniversário vai, porque tem que ir, porque é pai. Chega lá na sua casa, não deu R$1, ainda fica de olho na sua mulher que é ex dele. É contigo mesmo, só estou passando a informação, ok? Eu só vim aqui para isso. Ah, pastor, eu vou casar com um viúvo. Ó, eu vou logo dar um conselho para você. Quando casar com viúvo, olha direito, porque normalmente o bom é que morre primeiro. Olha aqui, escute só. Ô, gente, eu estou aqui há 1h30. Olha só, se nós levássemos esse humor para nossa casa, acabou os problemas, que a gente ri. Eu fiquei rindo. Cheguei eu em Balneário Camboriú, feliz com a minha mulher. Feliz. Estava só eu e ela. Falei, Jesus, um hotel de frente para a praia. Desci para chegar. Cheguei lá com a mulher de cara feia. Falei, gente, quem teve aqui quando eu saí? Só fui ali embaixo. Mudou assim tão rápido, pastor. Cláudio, falei, o que foi? Você viu? Falei, viu o que, filho? Nosso filho. Falei, o que houve? Está dando um almoço amanhã na casa dele. Eu falei, e daí? Ele não me chamou. Minha cabeça, falei não, minha cabeça. Será que não é porque nós estamos viajando, aí ele sabe que nós não estamos viajando? Nós não voltamos amanhã e ele não chamou ela, deve ser por isso, porque nós não tinha como ir, não tinha. Foi ele que levou eu e ela no aeroporto. Eu acho que deve ser só isso, sim, né? Eu falei, mas nós estamos viajando. Mas tinha que me chamar, mesmo que eu não fosse, entendeu? Sua mãe dele, isso é uma falta de consideração. Aí eu falei, não dá. Eu falei, quer ver que eu vou resolver isso agora? Ela baixou o volume, eu falei, sabe de uma coisa? Filho é isso, é assim que faz com a gente. A gente cria, dá tudo, para agora não chamar nós, nem pro almoço. Então eu vou voltar e não vou mais na casa dele. Aí ela, calma, Cláudia, é porque nós estamos viajando. Não preciso falar assim. Fala para quem está do seu lado. Você riu bastante de você hoje, hein? Diga assim: a minha família é o meu tesouro. Os meus filhos
são herança do Senhor. Quem é casado, diga assim: eu sou casado para sempre. Vamos vencer tudo, até você. Isso. Só o solteiro diga assim: eu vou entrar nessa furada também. Vocês gostam, né? Você pode ficar de pé agora? Isso. Desintoxicou. Vai parar de potencializar coisa pequena. Vai aprender a lidar com as toxinas das serpentes. Vai agora com mais facilidade no Butantã visitar a mãe do cônjuge. Vai ser muito legal, certo? Vai chamar a atenção daqueles filhos, entrar no quarto igual o Bop entra nas comunidades. Entra no quarto deles, empurra a porta, mão na cabeça, encosta na parede, abre as pernas, vou te dar uma geral. Isso aí. Mas não deixe de ouvir o que Deus tem a falar. Amém? Pergunte a Deus como lidar com aquele menino, como lidar com aquela menina, como lidar com aquele vício, como lidar com aquele mau comportamento. Pergunte a Deus como lidar com o esfriamento do seu cônjuge. Pergunte a Deus, porque Ele é o dono disso, da família, e Ele é o Todo-Poderoso. Entendeu? Então você não casou com a pessoa errada, você está agindo de forma errada ao lado da pessoa. Isso. Entendeu? Você que está noivo, que Deus te abençoe, que o dia do seu casamento seja lindo, que Deus te envie recursos materiais, emocionais e espirituais para levar esse projeto adiante. Você que é solteiro, tenha medo de casar, não. Não, só não case no escuro. Procure saber do rapaz. Ah, pastor, eu queria um homem perfeito. Então não serve para tu. Vai estragar a vida do menino? Diga assim: eu vim nesse mundo para ser feliz. Isso aí. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado a Deus por um ambiente tão agradável. Muito obrigado a Deus por nos permitir estarmos inseridos nesse ambiente de família. Pois tem gente, ó Pai, que sequer teve a oportunidade de saber quem foram os seus pais. E às vezes nós não valorizamos aquilo que temos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos o nosso lar em Tuas mãos. E tudo aquilo, ó Pai, que não é do Teu agrado, que não esteja ali. Nós repreendemos a pornografia, nós repreendemos a pedofilia, nós repreendemos a falência financeira, a violência doméstica, a homossexualidade, o adultério, o divórcio. Nós declaramos que temos lares sarados. Nós declaramos que nossos filhos são cidadãos dos céus. Abençoa-nos, ó Pai, ou continua nos abençoando. É o que nós te pedimos, porque quando não soubermos como devemos lidar com as situações, que possamos fazer como José e Maria, aguardar para ouvir o seu laudo, a informação que vem do teu trono. Muito obrigado por essa conferência. Sei, ó Deus, que nesta noite será também um momento marcante. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor me tem dado de me fazer participante de momentos como esse, pois eu tenho a certeza e a convicção de que nesse dia eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui. E como profeta de Deus e com a autoridade que Deus tem me dado, eu
profetizo sobre o seu lar a paz, a saúde, a prosperidade. Mas eu profetizo que na sua família e na sua casa, uma fé inabalável tomará conta de todos os corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe.